a respeito, né, de tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, né, e através dos testemunhos de cada irmão, muitas coisas vão testificando, né, com a nossa vida, né, aquilo que a gente vivia também, Deus transformou nas nossas vidas, né, assim como fez na vida dos irmãos, também fez nas nossas vidas, né. E hoje nós temos a irmã Bia aí para dar o seu testemunho, e creio, né, que muitos irmãos serão abençoados Amém. através do testemunho que ela tem para dar da sua vida, né, de tudo aquilo que ela viveu e aquilo que ela vive, né, com Cristo, né? Então, deixo a palavra aí, né, para a irmã Bia compartilhar o seu testemunho. E que nem eu falei para ti, né, Bia, não tem limite de tempo aí para te falar. Pode falar tudo aquilo que Deus que fez na tua vida. Eu sei que tu tem bastante coisa para compartilhar conosco aí. Amém? Paz, a irmã não fala quase. Brincadeira. Não, mas amém. Eu acho que fiquei pensando, né, de onde eu ia começar a falar, né, e tem que falar do começo, né, daquilo que quando tudo começou, né, na minha vida. Eh, então, eu já tinha ouvido falar de Jesus, né, claro, mas não conhecia Jesus de verdade, né, assim como hoje eu conheço, né. Eh, a minha criação foi toda católica, né, e para mim era uma coisa, assim, muito fria, né, eu me criei dentro da igreja católica, minha avó sempre foi muito católica, meu avô faleceu sendo muito católico. Mas não tinha para mim, né, não tinha vida, mas aí, no fim, eu acabei me afastando, assim, não, apesar de ter feito primeira comunhão e tudo, não continuei, né. E nunca mais, né, busquei, assim, de Deus, né, eu falava com Deus sempre, né, e a minha mãe já era cristã e falava muito, né, de Jesus, já tinha falado, e eu não queria muito ouvir, né, eu creio, assim, que quando que eu recebi Jesus mesmo, que eu quis receber no meu coração, ele já estava já quase me pegando pelos cabelos, eu acho, porque, eu não, assim, nunca tinha, né, realmente tido um encontro, né, com Deus de verdade. E na época que a gente conheceu Jesus, né, eu digo a gente porque a minha família, né, foi alcançada. Foi uma época muito difícil, né, onde foi uma fase da nossa vida, o Jorge já tinha sofrido acidente, né, para quem não sabe, ele tá na cadeira de rodas, ele é paraplégico, e fazia 2 anos já. E só que a gente, além disso, né, que já tinha e muitas coisas tinham acontecido na nossa vida, a gente não queria mais saber muito de ninguém, porque a gente tinha se decepcionado muito com as pessoas, né, a gente, tipo, não fazia questão nem de receber ninguém, assim, na nossa casa mais, porque a gente ficou muito magoado com, enfim, né, a gente carregava muita mágoa de muita coisa, né, da nossa família, dos nossos amigos, né, por tudo que a gente passava ali, a gente se isolou. E aí um dia, a dona Mari, né, muito usada por Deus, ela na época estavam fazendo Casa de Paz, né, e a dona Mari saiu para fazer as visitas de quem ela ia convidar, né, depois ela me contou que ela nem ia vir aqui, né, que ela não tinha planejado vir aqui, ela ia em outra casa. E quando ela passou aqui na frente, que as coisas de Deus, né, ninguém explica, né, que o Espírito Santo falou assim para ela, né: "É aqui que tu tem que entrar, é aqui nessa casa", né. E eu nunca tinha nem se falado com a dona Mari, assim, só de oi, né, a gente é vizinha aqui de, assim, muito perto, né, quem sabe aqui, sabe que é bem pertinho ali. E aí eu nem estava em casa, na verdade, né, quando eu cheguei meio-dia do serviço, estava a dona Mari aí falando com o Jorge, e eu, né, aí o Jorge falou: "Ah, a dona Mari, veio aí, né, e convidou a gente para participar, né, vai ter umas orações e tudo mais". Daí eu: "Tá, né", daí ele disse que eu disse que sim. Daí eu: "Tá, já que tu disse que sim, então sim, né, já que tu já aceitou, né, fazer o quê?". Mas, né, aí eles combinaram, né, que ia ir outro casal e tal, talvez ia ser outro casal, né, que ia ir, eu acho que era na quarta-feira, não lembro bem o dia. E marcaram um horário com nós, né.
E eu bem, ai, a gente resiste, né, mas a gente sabe que a gente é cego, que a gente não percebe, que hoje a gente vê que, nossa, tipo, a gente foge, né, de Deus muito. E daí no dia era um horário, né, era 7 horas, eu acho que a gente tinha combinado, e aí deu 7 horas e não tinha aparecido ninguém, né. E aí o Jorge tem os procedimentos dele, tudo, daí eu disse: "Bah, não chegaram no horário, não vai dar para fazer?" Bem indignada ainda, né. Ai, daí chegaram, aí acho que era umas 8 horas mais ou menos, daí a Aline e o Marcos, né, chegaram no portão e bateram, né, e tudo. E eu atendi eles no portão, eu nem abri o portão naquele dia. Tadinho. Eu acho que eles lembram bem desse dia. Eh, e aí eu disse: "Ah, olha, hoje não vai dar e tal", né, com o coração bem fechado, né, eu não queria muito, né, receber nada, eu estava realmente, né, assim, quando a gente tá no fundo do poço mesmo, né, mesmo sem perceber, sem ver que a gente realmente tá, né, assim, muito muito no fundo do poço, mas a gente estava. E aí eu disse: "Ah, hoje não vai dar", e tudo mais, daí acho que foi a Aline que falou: "Não, então tá, né, a gente combina semana que vem, né, e tudo, mas vamos fazer uma oração, que a gente pode fazer uma oração aqui junto contigo". E eu nunca me esqueci daquela oração, sabe. Foi, eu creio, sabe, hoje eu sei que ali foi quando Deus começou a entrar realmente no meu coração, né, que Jesus foi através daquela oração ali, e eu nunca me esqueci, sabe. Foi algo que realmente me marcou, que Deus usou muito eles, né. E aí tá, e a gente combinou então de, foi muito poderoso e eu creio que a Aline e o Marcos lembram desse dia também, né, porque eu creio, assim, que quando a gente é usado por Deus, né, o Senhor, ele marca também o nosso coração, né. E a gente fez, né, as 7 semanas, né, da Casa de Paz. E ali foi algo precioso, foi um tempo muito poderoso, porque eu, na verdade, eu nunca tinha escutado a palavra de Deus, de verdade, eu posso dizer hoje, né, que ali foi muito poderoso aqueles dias, né, Deus usou muito eles, e assim, Deus foi realmente entrando no nosso coração, né, onde a gente estava realmente fechado para qualquer coisa, né, mas Deus sabe de todas as coisas, né, ele veio sempre na hora certa, né. E foi precioso, e a gente participou do encontro de paz depois, né, no final das casas de paz, onde a gente conheceu os outros irmãos, né, e que muitos hoje, né, são como eu considero, né, na minha família. Foi muito poderoso também, né. E ali o Senhor começou a fazer grandes coisas, né, na nossa vida, assim, muitas coisas, né. Isso foi em 2016, fazem 4 anos agora já, foi em abril de 2016 isso. E aí a gente se batizou em junho e, nossa, foi, nosso batismo foi algo, assim, muito poderoso também ali. Na verdade, antes de eu me batizar, né, para quem não sabe, eu fui fumante, eu fumei 15 anos da minha vida. E só que, na verdade, eu já queria parar, né, de fumar. Só que eu não conseguia, eu já tinha pensado, assim, determinado, né, muitas vezes de parar de fumar, já tinha tentado e eu não conseguia, cada vez que eu voltava a fumar, eu voltava a fumar mais, né. E antigamente o Jorge também fumava, mas ele já tinha parado de fumar e eu não conseguia parar de fumar. E quando eu fui me batizar, né, foi até antes de eu me batizar, né, na verdade, eu falei para uma pessoa que eu ia me batizar, né, e a pessoa ainda falou assim: "Mas tu vai te batizar, mas tu fuma?" E eu, bah, na hora veio uma acusação, né, eu: "Bah, mas eu vou". Eu disse: eu vou mesmo". E ali eu decidi, né, naquele dia que eu disse para Deus, assim, que ele sabia que eu queria parar de fumar, mas que eu não conseguia, né. Chegou um dia que eu entreguei, né, realmente para ele, eu disse: "Senhor, eu vi, né, eu reconheço que eu não consigo", porque antes, né, eu me sentia muito acusada por causa disso, porque todo mundo falava que quem tipo, parar de fumar era só criar vergonha na cara, né, e eu não conseguia, então eu me achava, assim, né, muito incapaz, na verdade eu era, né, eu não era capaz, né, de eu sozinha parar, mas eu me sentia fraca por causa daquilo ali, porque eu achava que: "Bah, mas todo mundo consegue e eu não consigo então mesmo, né". E o dia que eu
disse para Deus, né, eu não consigo mesmo, né, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, mas eu não quero sentir vontade de fumar, porque todo mundo falava para mim, tu vai parar de fumar, mas tu vai sentir vontade de fumar, e tudo, e eu falei para Deus, eu não quero sentir vontade de fumar, eu não quero mais fumar, eu não, só que eu não consigo, eu vou entregar nas tuas mãos, que o Senhor vai fazer, né, e quando eu me batizei, eu ainda fumava, né, mas depois de um tempo ali, né, eu entreguei para Deus mesmo, sabe, e o dia que eu parei de fumar, foi muito engraçado, no dia seguinte foi engraçado, não, foi muito poderoso, porque, assim, Deus me mostrou ali que Ele ia fazer, né, eu realmente não podia, por isso que eu não consegui, enquanto eu não deixei Deus fazer, né, enquanto eu não entreguei na mão dele, na verdade, tudo, né, e disse e reconheci, né, eu não vou conseguir, mas o Senhor vai fazer, né. E eu criei, né, que ele ia fazer, ele fez, porque no outro dia que eu parei de fumar, porque eu parei de fumar, eu nunca mais fumei, né. Agora vai fazer 4 anos, glória a Deus, para honra e glória dele, eu, assim, ó, isso foi muito poderoso, porque eu tentei muitas vezes, e quem me conhece de antes sabe que realmente, quando eu voltava a fumar, eu fumava mais ainda, e tudo era motivo para mim fumar, na verdade. Se eu estava feliz, se eu estava triste, se eu estava daí eu fumava mais. E tanto que eu, assim, eu era muito magra, muito mesmo, eu era muito abaixo do meu peso, eu pesava 50 quilos. Eu parecia um esqueleto, porque eu era muito magra mesmo. Porque eu não comia, né, eu não sentia fome, eu só fumava, tomava café. E aquilo ali, né, era uma prisão, né, era uma prisão que a gente sabe, né, que o inimigo estava ali me aprisionando, me sugando e, né, aos poucos. E aí o dia seguinte, né, que eu não fumei, que eu olhava para as pessoas na rua fumando, que eu vi, assim, quanto Deus era poderoso, porque eu achava, né, eu percebia que eu nunca ia conseguir, na minha mente estava que eu nunca ia parar de fumar. E quando Deus fez isso na minha vida, eu vi, sim, Deus, né, mostrou, né, ali o poder dele, né, foi muito poderoso mesmo, assim, porque que nem hoje eu digo, sabe, para quem fuma, é uma prisão, né, é uma prisão muito forte, né, que todo vício ele é, né, uma prisão, né, de Satanás na nossa vida, que destrói. Eu me lembro que eu não fumava dentro de casa, né, mas eu ia para rua para fumar. E eu parei para pensar quantos 5 minutos eu perdi de ficar com meus filhos, de ficar dentro da minha casa para ir fumar, sabe? Quanto da minha vida eu perdi 15 anos, né, botando, investindo, né, naquilo ali, né, como eu digo, queimando dinheiro, né, que é o que a gente acaba fazendo, mas realmente é uma coisa muito forte mesmo, né, mas que Deus pode fazer, né, a gente não consegue, mas Deus consegue, né, e eu posso dizer que eu falo para todo mundo, né, que fuma, que eu sei que é difícil, mas que Deus pode fazer, porque Ele fez, né, na minha vida. Porque 15 anos não é 1 ano e não é 2, né, em 15 anos, né, que quando eu comecei a fumar, eu dizia, né: "Ai, mas um dia quando eu quiser parar de fumar, eu fumo, mas é que eu não quero". Mas é que na verdade era porque eu não assumia que eu não conseguia, né, que aquilo ali era um vício realmente muito forte na minha vida, assim. E daí isso vai fazer 4 anos já, para a glória de Deus mesmo, porque foi Ele que fez, não foi eu, né, foi através dele, né, que foi a graça dele, né, que me abençoou, assim, né. E aí depois do nosso batismo, né, eu fui para o encontro e nossa, foi outra coisa que marcou muito, né, na minha vida, né, outras libertações, né, foi muito poderoso, né, o que Deus fez lá, né. E assim, e lá, né, Deus colocou no meu coração de servir, né, que um dos meus chamados, né, que o Senhor falou, né, no meu coração, que era de servir, e muita coisa mudou, né. Depois do encontro, muita coisa mudou na minha vida, porque, eh, assim, bom, quem já foi sabe, né, que a questão de perdão, né, que era algo, assim, muito forte na minha vida.
porque, assim, tinham, né, muitas situações, né, que eu falava: "Isso eu nunca vou perdoar", né, por mais que e assim, eu dizia: "Eu não consigo, né, eu não consigo", mas, o Senhor, né, o Senhor fez, né, e eu consegui, né, liberar o Amém. perdão. Muitas coisas, assim, porque a minha criação não foi fácil, né. Hoje eu dou, né, muito valor para o que os meus pais fizeram, mas por muito tempo, assim, eu tinha muita mágoa, né, da minha mãe, enfim, do meu pai, por não entender, mas hoje, né, o Senhor já mudou, né, a minha mentalidade em relação a isso, sabe. E até eu fico E vendo, assim, em relação aos meus irmãos, né, do jeito que eles veem as coisas e em relação aos meus pais, e hoje o jeito que eu vejo, né, e eu era muito revoltada, né, que nem hoje eu digo até sem motivo na verdade, porque, né, mas Deus, né, curou, né, tudo nossa, aquilo que que era milagre. era muita dor e muita falta de perdão e o Senhor fez, né. E aí, hã, deixa eu ver. É que tem tanta coisa, né, que Deus faz na nossa vida, assim, que na verdade é um processo ainda, né, muita coisa eu sei que o Senhor vai fazer, mas foi tanta coisa que a gente já viveu nesses 4 anos e teve algo, assim, que foi muito, muito, assim, nossa, não tem nem palavras para descrever, porque eu sempre falo, né, eh, tem pessoas que sabem, que vão lembrar disso, né, que o Senhor fez um milagre, né, assim, na vida do Jorge. Eu acho que faz uns 2 Ave anos, Maria. acho que foi 1 ano e meio, não vou bem lembrar, É, mas que ele teve o Jorge já passou por muitas internações, né, depois que ele se acidentou, e ele teve um problema muito sério na perna dele, né. Ele já tinha teve um problema e passou por uma cirurgia, e aí resolveu ali aquele problema, mas depois de 1 ano, ele começou a ter uma infecção muito séria na perna dele, ali no mesmo lugar onde ele tinha feito essa cirurgia, e ele ficou 3 meses internado. E nesses 3 meses ah, que ele ficou, ele fazia cirurgia toda semana ele fazia cirurgia no mesmo lugar. Ele tinha uma infecção que ela estava no osso, era uma infecção muito séria que estava no fêmur dele. Né, e ele fazia exame toda semana e fazia cirurgia toda semana para limpar, e quando eles abriam de novo na outra semana estava tomado, né. Ele foi transferido de Tramandaí para Porto Alegre e ficou direto lá, né. E eles não conseguiam curar aquela infecção ali, né, era muito sério e eles começaram a pensar em amputar a perna do Jorge, né, e assim, o Senhor não foi nenhuma vez, né, nem 2, o Senhor já mostrou, né, que o Jorge ele vai voltar a andar, né, que ele vai ser curado. E eu creio nessa promessa do Senhor, eu creio, né, que esse dia vai chegar. E quando falaram que iam tirar a perna dele, eu dizia para Deus: "Senhor, como que vão tirar a perna dele se ele vai voltar a andar? Então não podem tirar a perna dele". E eu falava para Deus isso, sabe. E falava para o Senhor: "Eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa. Eu não sei o que que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer alguma coisa", né. E aí eles continuaram a cogitar isso, né, e a gente não aceitava isso, a gente falava para eles que a gente não aceitava isso, que a gente não queria. E daí chegou na última semana eles falaram que, assim, não tem jeito, assim, tá muito séria a infecção, a gente não conseguiu curar. E não tem outra maneira, né, a gente está estudando, mas assim, ou a gente vai ter que amputar a perna dele, ou a gente vai ter que tirar o osso da perna dele, oi. ele vai ficar com a perna, mas ele não vai ter osso na perna. E mais uma vez eu disse para Deus: "Não, mas ele vai ter osso, ele tem que ter o osso ali, porque ele vai precisar andar, ele não pode ficar sem o osso", ele não, né, e eu não aceitava, né. E aí nessa última semana eles estudando tudo e, né, que iam fazer, que não iam fazer, mas era uma das alternativas, essas 2, era uma pior que a outra, né. E aí até nessa semana, o pastor Mateus ele esteve lá, né, no hospital e nós oramos, né, e nós declaramos, porque em todo momento, assim, eu nunca deixei de crer que o Senhor ele ia fazer alguma coisa, assim, por mais que
estava na semana, assim, que eles iam fazer cirurgia, eles tinham marcado já a cirurgia, ia ser numa quarta-feira. E e aí nós oramos e nós cremos, né, que ia acontecer alguma coisa, eu não sei o que ia acontecer. Eu realmente não sabia, eu tive que vir para casa naquela semana, naquele dia eu não estava lá, né, minha sogra estava lá com o Jorge. E aí ele foi pra cirurgia para tirar o osso, porque eles, entre tirar a perna e tirar o osso, eles perguntaram o que a gente preferia, e a gente tinha que assinar a documentação, não tinha, a gente tinha que assinar aquilo ali, porque tinha que autorizar eles a fazerem, né. Porque o médico falou ainda assim que ou ele fazia aquilo ou o Jorge morria. Não tinha outra alternativa. Eles faziam os exames e mostrava que estava todo o osso, ele estava, né. E assim, até teve um médico que ele teve lá e ele ainda disse, ele olhou para mim assim e falou: "Mas não tem problema, né, não vale a pena a gente botar uma prótese nele, porque ele não vai andar". E quando ele falou aquilo, foi eu não podia responder ele para ele, né, mas eu, assim, dentro de mim, né, eu estava: "Senhor, eu não aceito isso que ele está dizendo", sabe, porque eu não creio assim, né. Eu creio no que o Senhor me prometeu e eu creio que ele vai andar sim, né, então ele não vai ficar sem osso e não vai ficar sem perna. E aí eu tive que vir para Pinhal, e nessa quarta-feira a gente ia ter uma célula que ia ser lá no prédio, né, que é quando era aqui em Pinhal ainda. E todas as células iam estar juntas, né. E aí a cirurgia começou às 4 da tarde, e aí era 8 horas já, e a minha sogra me ligou: "Não, ele não saiu ainda, ele não saiu ainda". E eu apavorada, assim, e aí ela estava muito nervosa, né, e eu disse pra ela, assim, que eu estava esperando que alguma coisa que Deus ia fazer, eu não sei, né, o que Deus ia fazer, mas eu estava ansiosa pra ver o que Deus ia fazer, né. E ele entrou, ele estava lá na cirurgia, levou mais de 4 horas, porque foi uma cirurgia muito séria, né. Eles abriram todo o lado da perna do Jorge, todo, ele tem uma baita de uma cicatriz, assim, abrindo toda a coxa dele, porque eles iam tirar o osso, eles abriram toda a coxa, porque iam tirar o osso ali, né. E aí, quando a gente estava chegando no prédio, a minha sogra ligou, e ela estava chorando, né. E ela dizia assim: "Eu não sei o que aconteceu, eu não sei te dizer o que aconteceu. Eu sei que o médico saiu agora e ele disse que não tiraram o osso dele, que não tinha nenhuma infecção. O Aleluia, osso estava limpo, aleluia, não tinha nada, nada, não tinha mais nada. Estava aleluia. perfeito, estava Deus, perfeito. oh, E o glória, médico mesmo glória a disse: Deus, aleluia. "Eu não sei te explicar o que aconteceu", porque a gente fez o exame hoje de manhã, e era um exame com contraste, que ele mostrava onde é que estava a infecção. Então mostrava todo o osso, mostrava toda a perna ali. E quando o médico abriu, ele não acreditava que não tinha infecção, né, então ele furou o osso, eles cortaram ali, e eles viram que não tinha mais nada, que estava limpo, eles abriram, só que era uma cirurgia muito delicada, então demorou muito tempo, ele perdeu muito sangue, mas eles fecharam ali e eles disseram, o médico disse para ele: "Olha, eu não sei te dizer, mas eu só posso dizer assim, ó, que o teu santo é muito forte", né, ele disse assim para o Jorge, e o Jorge disse que, né, para ele, que o meu santo é o santo dos santos, né. E isso, assim, 2 dias depois, ele veio para casa, depois de 3 meses lá, aleluia, fazendo meu Deus, coisa boa. toda semana ele fazia cirurgia e saía muita infecção, muita infecção. Isso foi, né, para honra e glória do Senhor, assim, foi tremendo, né, foi Glória muito a Deus. poderoso. E foi muito difícil, né, estar lá, toda vez que a gente, vai para o hospital, né, ele passou muita coisa, né, em função de estar no hospital, e é muito ruim, né, mas, isso foi, né, algo assim que foi muito poderoso que Deus fez, assim, Amém. Amém. porque Amém. impactou a vida de muitas outras pessoas, porque aquele outro médico não era o que estava tratando ele, né, mas ele viu, né, e para ele disse que não adiantava, que não ia fazer diferença, né, que podia tirar a perna, né.
Então, com certeza, né, eu não encontrei com ele depois, mas eu creio que Deus, né, tocou, né, no coração dele, através ali da vida do Jorge, né. Glória. E assim, né, o cuidado de Deus é tremendo, assim. Eu sei que a gente passa, né, no Glória a nosso Deus. dia a dia, assim, Aleluia. não tem nem como dizer, né. Oh, A gente Senhor. passa muitas coisas difíceis, né, não é fácil, né, não é nem um pouco fácil, né, e eu sei que vocês também passam, sabe. Tem Oh, horas, assim, que a gente Deus. não sabe dizer para Deus, né: "Senhor, eu não sei, né, o que fazer, né, mas eu coloco nas tuas mãos", a força vem de Deus mesmo, porque a gente é fraco, né, a gente é fraco, a gente não sozinho, sem Deus, a gente não consegue nada. Eu tenho Oh, certeza, glória a né, o Deus, pastor glória a Mateus Deus. lembra disso Aleluia. com certeza, né, desse dia que ele teve lá também, e que se não fosse Deus, né, o Jorge não teria a perna dele hoje, não teria. Se não Ele é o fosse médico dos médicos. a fé, né, que a gente tem nele. Por isso que, apesar das circunstâncias, né, que às vezes são Oh, muito difíceis, né, Deus, Deus mas a meu gente busca, né, a força poderoso. é nele. E ele dá a força pra gente, né. Ele Amém. pode fazer Amém. todas as coisas, né. Eu sei que muitas vezes não é do jeito que a gente espera, né. Muitas vezes é bem difícil, né. Sei que para os irmãos também, né, é difícil também, Aleluia. mas que Deus, ele pode fazer todas as coisas, né. Amém. E é muito tremendo, né, tudo isso que eu nunca imaginava, né, tudo isso que Deus fez, né, até hoje, que faz, né, essa semana inclusive, Amém. foi tremendo, né, o que Deus fez também, que faz um Glória mês a mais Deus. ou menos, o Jorge teve que ir para o hospital, porque ele teve uma infecção urinária e o remédio que ele tinha que tomar era só no hospital. E não teve jeito, ele teve que ir para lá para tomar, mesmo com essa função do coronavírus, né, ele teve que ir para lá, porque era só hospitalar o remédio. E ele ficou uma semana lá, tomou o remédio, melhorou e veio para casa, né. E Oh, glória. agora, semana passada, ele também, né, ficou com infecção urinária, e aí no exame, o exame saiu exatamente igual como estava o outro. E só que quando eu peguei o exame, eu já comecei a orar: "Ai, Senhor, eu não quero ir para o hospital. Eu não quero que ele vá para o hospital, e eu creio que o senhor vai ter um remédio que ele vai poder tomar em casa, que ele não vai precisar ir para o hospital, né". Oh, E eu aleluia. no momento que eu peguei aquele exame, eu já fui orando, já fui orando. E aí eu cheguei lá na frente do médico e orando, e o médico olhou e disse: "Bah, esses remédios é só no hospital, né". Mas eu vou ali falar com a outra doutora, e daí quando ele saiu, eu continuei orando e declarando e crendo, né, que ia ter um outro remédio. Aleluia. E quando ele voltou, ele disse: "Não, a gente conseguiu, né, um outro remédio, que ele não vai precisar ir para o hospital, né". Oh, E glória a Deus. Aleluia, ele já tá aleluia. tomando, né, Muito maravilhoso. e eu creio que ele já tá curado, né, eu creio que logo Amém. já vai estar 100% ali. Amém. Tá Curar tomando ele. ainda, mas eu creio que já tá curado, né. E Deus nos cuida nos mínimos detalhes, né, porque o remédio nem tinha, né, na farmácia, porque é um remédio injetável, e aí eu sabia, né, que talvez não ia ter, mas aí o Senhor, ele abre as portas, né, ele coloca na Amém, nossa Jesus. vida pessoas, né, muitas vezes até não são cristãs, né, mas Deus usa outras pessoas para nos ajudar, porque que nem hoje eu Amém. até estava falando que as pessoas, às vezes reclamam muito, né, a gente tem várias dificuldades, né, em questão de saúde e tudo, mas assim, toda vez que a gente precisa, Deus envia alguém, né, que nem abriu as portas lá para conseguir o remédio, que é um remédio que é difícil, né, e a gente conseguiu, né, porque outro que se fosse comprar é caríssimo, né, caríssimo, e ele tem que tomar 7 dias, e o Senhor, né, proveu ali, então, em tudo, né, Oh, todas as glória. coisas, assim, o Senhor, ele sempre manda, né, uma provisão, é incrível, assim, que a gente coloca Amém. diante de Deus, né, e o Senhor, ele faz, né. E, assim, outra coisa que o Senhor fez, né, que era algo, assim, que antes, né, de conhecer Cristo, era uma coisa que a gente já tinha no nosso coração de casar, né, a gente já estava há 13 anos juntos,
E só que na nossa mente, a gente nunca tinha dinheiro para poder casar, né. A gente até nem tinha planejado fazer uma festa, mas até queria, né. Mas, sempre na nossa mente que a gente não ia conseguir, porque não tinha dinheiro, nunca sobrava dinheiro, e era muito caro, e era muito difícil. E aí, ali em 2016 mesmo, né, dia 10 de dezembro, a gente casou, né. E assim, foi tão tremendo, porque foi tão lindo, né, foi tão lindo, os irmãos estavam lá e foi muito maravilhoso, assim, foi além daquilo, né, que eu imaginava. Eu nunca imaginei que ia ser tão perfeito, né, que ia ser tão lindo, que ia ser tão maravilhoso, né, e Deus fez o melhor, foi, assim, Amém. excelente, sabe. E os irmãos estavam lá, as irmãs estavam ali junto comigo e foram para lá cedo e arrumaram e ficou muito lindo, ficou perfeito, assim, Oh, né. glória, aleluia. E quando Deus faz a coisa, ele faz excelente, né. E foi tudo excelente, foi maravilhoso mesmo, né, e era algo, assim, que a gente já queria, né, e que quando a gente viu: "Não, dá sim", né, e a gente conseguiu, assim, e foi muito bênção. Então, Amém. eu creio, assim, que, muitas coisas ainda o Senhor vai fazer, né. Amém, Eu eu creio. pelas coisas que Deus vai fazer, e muitas vezes nos momentos Hoje, difíceis, né. A gente acha que às vezes os momentos verdade. difíceis, né, eles são ruins, são da gente passar, mas ali tem, né, ali tem vida de Deus, né, ali tem poder de Deus, é Amém. onde se manifesta o poder de Deus, né. Muitas vezes é na dor, né, na dificuldade. Claro que a gente não quer passar, né, a gente não quer passar, mas, o Senhor, ele sempre transforma algo que é ruim, ele transforma em algo bom, né. E Amém. tudo que nem hoje, né, tudo é para a glória do Senhor, né, tudo. E eu Amém. creio que o Senhor vai fazer ainda muito mais, né, que Ele Jesus. tem grandes planos, né. Eu creio que desde o início, né, mesmo quando não sabia, o Senhor já tinha, né, Ele já tinha escolhido, né, minha família, porque nos mínimos detalhes Ele nos cuidou, né, que nem hoje, né, para o Jorge estar aqui, não era para ele estar aqui, porque o acidente dele foi muito, né, muito sério. E já é um milagre, né. Ele lembra que quando ele se acidentou, ele sentiu como se alguém segurasse ele, né, quando ele caiu. E eu creio, né, que foi o Senhor, porque ele já tinha, né, um propósito através das nossas vidas. Amém. Glória a Tá Deus. vendo, né? E Como é mesmo que a hoje, gente, né? às vezes, relutando, né, para receber, né, Jesus. Eu não falo Isso. aceitar, porque na verdade quem aceitou foi ele que nos aceitou, né, porque a gente nem merecia, mas quando a gente pra gente receber Jesus, muitas vezes a gente reluta, a gente foge, né, eu era uma pessoa que, assim, eu olhava muito para, se alguém cria, ela não podia ter falhas, né. E aí muitas vezes, que nem a minha avó, ela era muito católica, mas ela saía da igreja já falando mal dos irmãos dela lá. E aquilo marcou a minha infância, né, marcou, porque eu era criança e eu olhava: "Ah, mas a minha avó vai lá na igreja, ela vem, ela vai olhar o canal da missa, obriga a gente a ver ainda", porque eu não gostava, obriga a gente a ver, e daí faz essas coisas, né. E aquilo ali ficou na minha mente, né, mas foi algo que o inimigo, né, ele foi usando, né. Então, eu creio, assim, que nós não somos perfeitos, né, e tá longe de ser, só tem um que é perfeito, mas, que quando a gente abre, né, o nosso coração para Deus fazer uma obra, ele muda lá dentro da gente, porque hoje eu Amém. olho e eu creio que naquele Verdade. dia, naquela oração, sabe, dos irmãos lá, aquele dia que a dona Mari veio aqui, e depois quando eu ouvi aquela oração, ali eu criei em Jesus de verdade, porque ele tocou lá no meu coração, e ali mudou algo em mim, mudou algo Glória a dentro Deus. de mim, não foi fora, né, para onde eu olhava para as pessoas antes, eu achava que era fora, mas na verdade é dentro da gente, né. Depois, quando eu me batizei, né, então foi algo que foi um selo, né, mas já tinha acontecido dentro de mim, porque muita coisa mudou, né. Hoje eu não sou mais a pessoa que eu era antes, né, é tudo diferente. Hoje eu Amém. olho coisas Glória a Deus. diferentes,
eu penso diferente. Ué, ainda Essa veio semana aqui. mesmo teve uma pessoa que falou pra mim: "Bah, eu queria ser, assim, tão de boa que nem tu é". E eu disse até pra pessoa: "Não, mas eu não era assim antes". Hoje eu sou assim, né, porque teve alguém que mudou a minha vida, né, que mudou a minha natureza, né, que foi Olha, Jesus, porque eu não era assim. Se tu me oi, ó, conhecesse antes, eu era bem diferente, né. E amém. hoje, realmente, eu sou outra pessoa, né, e eu creio que ainda muito mais, né, Deus vai fazer na nossa família, Amém, e eu Jesus. espero, né, ansiosa, e eu dou glórias a Deus por tudo que ele fez na minha vida, mas, eu creio que isso é para porque é no plano dele, né, para que outras pessoas, né, sejam impactadas, porque não é só a nossa vida, né, eu creio que a nossa vida é o testemunho que nem estava ouvindo, acho que foi na semana passada, né, ou eu vi em outro vídeo, alguma coisa que eu estava assistindo, que o sacrifício vivo, né, é a gente, é hoje não, a gente não precisa morrer hoje, né, a gente morre em vida, né, a gente vai matando aquilo que a gente era, né, mas não é a gente que faz, né, é Cristo que vai transformando, é um amor, né, que Deus colocou dentro, né, do meu coração pelas crianças, né, pela salvação das crianças, que foi tremendo, assim, que é, assim, realmente é sobrenatural, né, porque eu, né, criava meus filhos, coisa mas assim, para dar aula, para estar com outras crianças que não eram meus filhos, né. Então, assim, Deus marcou, né, e foi no dia 12 de outubro, numa conferência, né, que a gente foi em Porto Alegre. E foi tremendo, assim, como Deus falou claramente, né, "Eu te chamei para isso". E ali eu recebi, né, esse chamado, assim, Deus mostrou muitas coisas, né, em relação às crianças. Deus já fez muitas coisas, né, em relação às crianças. E o ano passado, quando a gente foi, né, lá na conferência também, foi muito forte, sim, foi uma confirmação e sim, Deus mostrou, assim, real, assim, as crianças, né, o que ele vai fazer através da vida das crianças. E só ele mesmo, porque eu dizia: "Eu nunca vou estar com as crianças", tanto que eu sou formada em letras, mas não para dar aula para os pequenos, né, de sexto ano, a partir do sexto ano. E eu, né, tô com uma célula baby, né, que eles são bem pequenos, mas eles são, assim, muito preciosos, né, e para ver como Deus transforma tudo, Deus coloca, né, sonhos no nosso coração, ele, assim, é incrível, né, o que o Senhor faz, né, e ele porque eu realmente antes eu sempre eu cresci achando que eu não merecia nada, na verdade eu já sabia que eu não merecia nada, eu não tinha valor, não, né, mas, ele dá valor, né, ele mostra que a gente tem um valor, né, e que a gente é precioso para ele, que a gente foi chamado, né, para servir, para os planos dele, né. Então, é muito precioso, não tem como explicar, né, o como é precioso, né. E eu quero viver, né, o que o Senhor tem, né. Creio que tem muito mais, né. E eu creio que na vida dos irmãos também, com cada testemunho eu também fui muito impactada, porque é poderoso quando a gente, vê, né, o que o Senhor faz na vida de cada um, e eu creio que todo mundo tem, né, muitos testemunhos, né, para contar. Porque é maravilhoso, né, Deus é maravilhoso, né. E o amor dele, né, ele tá sempre ali, né, no dia difícil, no dia mal, que tem muitos, né, mas é só o amor dele, só o amor dele, né, para nos abraçar e nos cuidar, porque não vai ter antes eu esperava muito, eh, como é que eu vou explicar? Que o amor, né, das pessoas, né, me suprisse, né. Porque eu me criei, meu pai nunca foi muito de abraçar, minha mãe também não era muito, porque ele estava ali envolvido com as coisas que tinha que fazer, enfim. E eu esperava, né, o suprimento de amor nas pessoas, e o dia que o Senhor me mostrou, né, o suprimento de amor que tu precisa, eu tenho para te dar, né, e Amém. sempre vai,
todas as vezes que tu buscar, vai ter. O meu amor, ele sempre vai estar aqui. Então isso mudou totalmente meu coração, né, porque aonde ali a minha expectativa estava nas pessoas, hoje é no que Deus vai fazer através das pessoas, e isso tudo, muda tudo, assim, tudo mesmo na nossa vida. Isso foi uma chave que virou, assim, quando Deus me disse que o meu amor, ele está sempre disponível. O meu amor, ele nunca acaba, não importa como tá, o que tá acontecendo, né, o meu amor vai estar sempre disponível pra ti. E isso foi o que mudou, né. Eu sei que a gente passa muitos desafios, mas eu queria, né, dizer para os irmãos, né, que a força vem dele, né, quando a gente entrega, né, que nem tem um versículo, eu não vou me lembrar bem, eu não tô aqui agora, mas é, né, que a gente quando a gente entrega tudo, né, nas mãos dele, que o mais ele fará, né. E é isso mesmo, né, quando a gente entrega o nosso caminho, acho que é caminho, ele o resto ele faz, né, porque ele faz todas as coisas. Amém. Acho que era isso. Se deixar a irmã ficar falando até amanhã. Amém, Lucimar. Cadê? Amém. Glória a Deus pela tua vida, viu, Bia? Grandes coisas, né, Deus fez na tua vida, né, e como tu falou, né, com esses pequeninos, né, que Deus te deu para te cuidar. A minha filha, né, ela faz parte da tua célula ali, né, e ela nossa, ela te ama, né, ela te adora, né, ela ama Ah, estar na célula, né, e glória a Deus pela tua vida. E a gente, né, a gente acha, né, que a gente não tem o que falar da nossa vida, né, aquilo que Deus fez, né, mas todos nós, né, temos algo a compartilhar, né, temos algo a dizer aquilo que Deus fez na nossa vida, tanto como transformação ou milagres. Muitas vezes acontece coisa na nossa vida, né, que a gente que passa despercebido, né, que por exemplo, né, um livramento que a gente acha, isso foi uma sorte minha, né? Não, é Deus, né? Isso é Deus te cuidando, é Deus com a mão dele sobre nós, né? Eu também várias vezes, né, já passei por situações de de as pessoas do mundo acham, isso foi uma sorte, né? Não, isso foi Deus cuidando, né? Deus livrando, né? Então, hum, glória a Deus, né, por tu compartilhar todas essas coisas que Deus tem feito na vida de vocês, né? E que Deus venha te abençoar e te usar cada vez mais para te poder dar mais testemunhos, né? Compartilhar daquilo que Deus está fazendo na tua vida, viu? amém. Viu, Bia? Amém. Não sei se o pastor Mateus quer compartilhar alguma coisa, alguma palavra, hein? Amém, quero sim. Possível, né? Não, possível não querer falar, né? Depois de ouvir tudo isso. E realmente tem histórias, né? A gente escuta testemunhos, histórias de pessoas, às vezes tão longe, né? E a gente fica encorajado, impactado, né? Mas aí nós temos também pessoas tão próximas de nós que têm histórias tão quão grandes, né? De outras pessoas, né? Então a Bia sempre ela é, né? Uma inspiração para todos nós. A gente que acompanha a história dela desde o início, desde o tempo lá que ela falou da Casa de Paz, né? Então a gente tem visto, né? O que Deus tem feito e isso faz parte de um plano, de um projeto de Deus, né? Então eu sempre uso a vida da Bia, do Jorge, para algumas pessoas que por vezes tendem, né? Como a Bia falou, a reclamar de muitas coisas, né? Então eu sempre uso a Bia como uma inspiração para isso, né? Uma pessoa que não existe circunstância difícil para ela, né? A gente sabe, como ela falou, dos desafios, mas dificilmente tu vai ver, ou talvez não vai ver a Bia, a Bia dando justificativa, a Bia dando desculpa. Não, tu vai ver sempre ver uma pessoa, né, que está sempre disposta, né, a fazer as coisas para o Senhor, né?
A gente tem orado, né? Desde que a gente começou a liderar a igreja, na verdade, a gente sempre ora para que Deus levante pessoas, né? Jesus nos diz ali em João 4, né? Para nós orarmos, rogarmos ao Pai para que Ele envie trabalhadores, né? Porque a seara é grande. E a gente ora, né, para que Deus levante líderes, né? Homens, mulheres, líderes. E a gente percebe que, por vezes, algumas pessoas acabam não respondendo, e não é uma questão de obrigação, mas algumas pessoas acabam não respondendo a esse chamado, né, de liderar, a esse chamado de cuidar, e usam de diversas situações para justificar isso, né? E, obviamente, não é uma questão de que a gente tem que convencer a pessoa, ou ela tem que ser convencida, é o chamado. Mas a vida da Bia, então, mostra, né, que para qualquer um de nós, eu creio, né, que está aqui hoje, por exemplo, acompanhando o aplicativo, nós não temos justificativa nenhuma, irmãos, para não fazer o que Deus nos chamou para fazer, né? Havia uma pessoa que ela é empreendedora, ela tem uma empresa, ela tem 2, 3, né, graduações, ela tem um marido nessa situação, ela tem 2 filhos, e ela, então, está ali sempre, né, reunindo com a célula, está sempre participando também da célula, está sempre, né, disposta a servir e fazer. Eu lembro sempre no encontro com Deus, ela vai trabalhar no encontro com Deus, ela levou a irmã dela no encontro com Deus, ela levando as pessoas. Ou seja, cara, não tem o que é difícil para nós. Entende? O que é difícil para nós, o que nós vamos usar. Então, eu não uso isso, né? Não podemos usar isso, né, para que você fique condenado, mas você seja inspirado por uma pessoa que come da mesma mesa que nós aqui como igreja, né? Então, seja inspirado por esse testemunho. Nossa, eu fiquei impactado, né? Mesmo conhecendo e sabendo, mas impactado mais uma vez. E estou cheio de Deus aqui, Bia. Estou cheio da glória de Deus. Sabe que hoje nós estávamos reunidos ali no presbitério, e eu comentei de algo que Deus colocou no meu coração desde a última semana e no domingo, sobre a questão de salvação, né? Sobre a questão de nós pregarmos o amor de Deus, e é momento de colheita, é momento de nós colher, de pregar a salvação e pessoas realmente, né, receberem Jesus como Senhor e Salvador. E hoje nós estávamos compartilhando ali, o pastor Adroaldo também estava compartilhando de algo que Deus colocou no coração dele, que é um tempo de nós vivermos, né, esse sobrenatural na questão de curas, de sinais e maravilhas, né? E aí, quando eu vim voltando para a Cidreira, agora no final da tarde, eu vim meditando nisso, né? E aí a Bia traz esse testemunho, né, de fatos, situações que aconteceram com o Jorge, isso testifica o nosso coração, irmãos. Então, eu quero dizer para você, né, prepare-se para um tempo que nós vamos viver do sobrenatural de Deus como nunca nós vivemos. Prepare, ver em ser, talvez você, ser curado. Amém. Prepare você ver sinais e maravilhas, pessoas se rendendo ao amor de Deus. Prepare para você ver paralítico caminhando, você ver cego enxergando, surdo ouvindo. Prepare-se porque é o tempo, entende, de manifestação desse sobrenatural. Quando a Bíblia testemunhava aqui, meu espírito estava, né, revirando dentro de mim, né, encorajado. E eu tenho a convicção, irmãos, e eu já lanço o desafio aqui para você, sabe, você estiver enfermo, você conhecer alguém enfermo, creia, essa pessoa vai ser curada. Se você está orando por pessoas para ser salvos, creia, essa pessoa vai ser salva, porque o sacrifício já aconteceu, o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. Jesus já sofreu, a palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, não que seremos curados, a cura já aconteceu, mas é tempo de manifestação de Deus dessa cura. E isso não é pelo esforço, isso é simplesmente pela fé, irmãos. Entende? Eu creio muito nessa percepção espiritual também dos últimos dias, entende? De que a glória ela será muito mais abundante, a graça será muito mais abundante. Da mesma maneira que nós vemos, né, as trevas avançando, a luz avança muito mais, porque a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais você vai vendo, quanto mais a gente vai vendo, né, as coisas ruins acontecendo, pode saber que Deus está na frente, sempre. A graça sempre vai estar na frente. Sempre vai ter mais pessoas curadas do que pessoas mortas. Sempre vai ter mais pessoas salvas do que pessoas condenadas à perdição.
porque Deus é muito maior do que a morte. Deus é muito maior que a enfermidade. A obra da cruz é maior, é muito maior que qualquer obra que qualquer homem na história já tentou fazer, irmãos. Entende? Então é esse tempo de nós nos apropriarmos do sobrenatural. Então esse é o desafio, nós vamos cear agora. Eu desafio você, irmãos, você conhece pessoa enferma, ore por ela, ela vai ser curada. Se você conhece pessoa que está orando para ela ser salva, mas prega o evangelho para ela. Pregue com ousadia, evangelho simples. Todos os homens são pecadores e eles estavam destinados à condenação e à perdição. Deus se faz homem em Jesus, que morre, se entrega, leva os pecados dos homens e para que todo aquele que nele crê seja salvo. Irmãos, a pessoa vai entregar, vai receber Jesus na sua frente, você vai ser o canal de Deus na vida dela, você vai levar ela a descer as águas, você vai levar ela a ser consolidada e ser um instrumento na mão de Deus, porque eu quero dizer para você, irmãos, os campos já estão brancos, é tempo de colheita e Deus vai levantar trabalhadores, amém? Então seja encorajado por essa palavra, por esse testemunho, seja cheio de fé nessa noite, irmão, seja cheio de fé, porque grandes coisas nós vamos viver juntos como igreja, como família de Deus, amém? Você está com o seu suco aí, com o seu pão, vamos orar, porque nós temos uma base, amém, irmãos? Nós temos uma base de fé. A base de fé é o sacrifício de Jesus. A nossa base de fé não é as nossas obras. Quando você botar a mão sobre alguém para orar por cura, não é você humanamente orando, não é você humanamente fazendo, mas é o próprio Cristo fazendo através de você, ou ainda você fazendo por intermédio dele. Lembra que eu falei domingo que Jesus, ele é o mediador. Jesus é o mediador. Somente Jesus pode nos levar ao Pai. Somente Jesus pode nos levar à salvação. Somente Jesus, ele é o mediador de tudo aquilo que nós fizemos. Então, quando você orar, Jesus é o mediador da cura. Jesus, ele, no corpo dele, a palavra diz que ele, no corpo dele, venceu a morte. Ok? Hoje nós não conseguimos vencer a morte física, ok? A nossa morte espiritual. Mas Jesus pode vencer. Jesus pode vencer. Por quê? Porque ele venceu. À destra de Deus, irmãos, não está um espírito sentado, está um homem sentado. Um homem que ressuscitou, que venceu a morte física. Ok? Então, esse poder que venceu a morte física, ele opera através de nós. Então, não há enfermidade que não possa ser curada. Não há enfermidade que não possa ser curada. Não há nada que possa ficar de pé diante do grande eu sou, como diz a canção. Não há nada que resiste ao poder. Pode ser uma fratura óssea, pode ser, sabe, um órgão interno que esteja com problema, pode ser um problema cerebral, pode ser um problema cardíaco, irmãos, não há nada que possa ser maior que o poder de Cristo. Pode ser um câncer em fase terminal, como aquele irmão que nós estamos orando ali, que a Gisele nos passou o nome. Não temamos, porque quando o poder de Deus manifesta, a cura, a vida de Deus opera. Amém, irmãos? Vamos orar então, declarando a cura, declarando a salvação, e depois nós tenhamos. Pai, nessa hora nós oramos, Senhor, como igreja. Se você está enfermo, irmão, coloca a mão sobre a sua enfermidade, você vai ser curado nessa hora. Pai, nós oramos, Pai, nessa hora, Deus, como igreja. Nós oramos como família de Deus. Nós oramos ao Senhor baseados na obra do Calvário. Nós oramos baseados na obra, Senhor, consumada do Calvário. Não é pelo que nós fizemos, não é por que nós também venhamos a fazer, não é por merecimento, não é por obras, mas sim pela graça. A tua palavra diz, Senhor, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que estava sobre o Senhor, Jesus, nos trouxe a paz. O teu sangue derramado nos dá acesso diante do Pai. Por isso que nós somos novas criaturas. Por isso que nós somos eleitos, nós somos justificados. Pai, nós oramos, Pai, nessa noite por aqueles, ó Pai, que ainda não conhecem o teu amor. Nós oramos por aqueles que ainda não conhecem a salvação. Aqueles que hoje estão destinados à perdição eterna, à condenação. Nós oramos que da mesma maneira que o Senhor nos salvou, salva eles, ó Senhor, salva eles a mesma misericórdia que o Senhor teve por nós, porque a palavra diz que o Senhor é rico em misericórdia. Salva eles também, Senhor, salva os nossos familiares que nós temos orado, os nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, Espírito Santo,
convence eles do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, nós oramos também pelas enfermidades nessa noite e declaramos a cura. Se porventura algum dos meus irmãos que estão aqui, ó Pai, do aplicativo Zoom nessa noite estão enfermos, eu declaro a cura sobre todo o seu corpo físico. Eu declaro a cura, Senhor, sobre todo o seu corpo físico. Não há nada que possa permanecer, ó Pai, na morte, diante da vida eterna que está em Cristo Jesus. Então eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a cura sobre os ossos, sobre os músculos, sobre os tendões. Em nome de Jesus, nós oramos pela cura. Nós oramos pela cura do Jorge, Senhor, em nome de Jesus, sobre todos os membros do seu corpo. Nós declaramos a vida do Senhor sobre todas as células mortas, ó Pai, que há no seu corpo. Nós declaramos e ordenamos a vida sobre, Senhor, a sua medula óssea. Em nome de Jesus, nós declaramos a restauração. Nós declaramos em nome de Jesus sobre os neurônios, sobre todas as conexões neurais do seu corpo. Nós declaramos a vida de Deus. Nós declaramos a cura do Senhor. Se alguém, Senhor, porventura, que seja com uma dor de cabeça, enxaqueca, Senhor, opressão, limitação de qualquer movimento, eu oro agora e declaro a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, se há diabetes, pressão alta, Senhor, eu declaro em nome de Jesus a cura agora. Se é, Senhor, problema de circulação, problema vascular, dilatação de veia, de artéria, em nome de Jesus eu declaro a cura. Arritmia cardíaca, Senhor, todas as enfermidades, nós oramos agora, Senhor, e declaramos a cura do Senhor, porque foi ali naquela cruz, Senhor, que o Senhor levou todas as enfermidades, e nós recebemos, ó Pai, a plenitude da graça, a plenitude da graça do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, nessa hora pelo cálice, que representa o teu sangue que foi derramado por nós. Esse sangue, Pai, diz que nós somos justificados. Esse sangue diz que nós somos aceitos. Esse sangue diz que nós somos amados. Esse sangue, Senhor, diz que nós somos santos, porque o Senhor é santo. Pai, nós oramos também pelo pão, o pão que representa o teu corpo, que foi ferido por nós. Esse pão, irmãos, esse pão é o pão da vida. Esse pão diz que nós somos sarados. Esse pão diz que nós somos curados. Esse pão diz que nós somos uma nova criatura. Esse pão é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, quando você comer desse pão, a vida de Deus vai manifestar dentro de você. Se você estiver enfermo, com dor, cansado, o Espírito Santo vai renovar você. Algo espiritual vai acontecer na sua vida quando você participar da mesa do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós declaramos, em nome de Jesus nós compartilhamos do pão, em nome de Jesus nós compartilhamos do cálice, Senhor, em nome de Jesus. Coma do pão, beba do cálice, seja cheio da vida de Deus. A vida de Deus já foi colocada dentro de você. A vida de Deus vai manifestar dentro de você nesses dias. Não é um simples pão, não é um simples suco, não, é vida. Há muita vida em Deus, há muita vida em Deus, há muita vida em Deus, há muita vida dentro de você, há muita vida dentro de você, a tua história, isso vale para todos nós, tanto para a Bia quanto para nós. A nossa história, irmãos, não é desconsiderada diante de Deus. A nossa história é uma história que irá curar milhares de pessoas. Através de um testemunho, o nome do Senhor será glorificado. Deus não leva você a sofrer, Deus não tem prazer no sofrimento, mas o sofrimento é um caminho para que o nome dele seja glorificado. Jesus disse, o que ele passou, nós passaríamos também. Então isso é para a glória de Deus, irmãos, isso é para a glória de Deus. Jesus, quando está diante do cego, os discípulos dele perguntam, lembra? Mestre, por que ele é cego? Mestre, por que ele é cego? Quem pecou? Foi ele que pecou? Foi os pais que pecaram? Jesus diz, eu não sei. Ele não fala, né? Mas como se dissesse, eu não sei, ou seja, não me interessa. Isso é assim para que a glória de Deus manifeste, irmãos. Então a enfermidade, ela não é o final, a enfermidade é uma oportunidade para a glória de Deus manifestar. Só há milagre quando há necessidade, e o nome do Senhor é glorificado. Então, sabe,
Creia nessa palavra, creia, creia, creia. Eu desafio, irmãos, eu desafio você, diante do Senhor. Qualquer enfermidade que você tenha, creia que o Senhor vai curar. É pela fé, irmãos, é pela fé, é pela fé. Você precisa de crer, mas não crer como lei, crer como graça, de receber, porque Ele já fez, já aconteceu. Não importa a enfermidade que você tem, não importa o problema que você tenha, mas simplesmente creia, simplesmente receba. A palavra diz que Ele é galardoador daqueles que creem nele. Ele recompensa. Deus, Ele não cobra, Ele recompensa. Deus, Ele não cobra, Ele recompensa, porque o Filho já pagou o preço, ok? Então, Ele não pode cobrar de novo, Ele simplesmente recompensa, porque o Filho já pagou. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos, uma ótima semana. Amanhã estamos juntos de novo aqui no Testemunho, cada dia está ficando melhor, isso aqui está ficando poderoso demais, irmãos. Sabe, eu creio que grandes coisas já estão acontecendo, pessoas já foram curadas, como eu falei no último domingo, na outra semana nós fizemos lá oração, muitas pessoas foram curadas, sabe? Então, é o poder de Deus que está liberado, é o poder de Deus que vai manifestar, está manifestando nosso meio. Então, creia, receba, tome posse e seja esse canal de Deus na vida de outras pessoas. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. É isso, Mar, vai lá. Tomei conta aí da tua oração. Amém, pastor. Deus abençoe os irmãos aí. E também compartilhando ali uma palavra, né, uma breve palavra ali que nos fala a respeito do gadareno, que Jesus, né, alcançou aquele homem ali, e quando ele foi curado, ele foi liberto daqueles demônios, no caso ali, ele queria ir com Jesus, né, ele queria fazer parte ali, né, queria seguir Jesus, né, e Jesus disse que não era para ele ir junto, que era para ele ficar e falar, né, daquilo que ele tinha feito, né, que Cristo tinha feito na vida dele, que ele contasse para o maior número de pessoas que ele pudesse, né? Então, dar testemunho, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que Deus fez na nossa vida, com certeza, né, vai ser uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? Aqueles que a gente contar, falar da nossa vida, através daquilo que Deus fez sobre nossas vidas, né? Então, Deus abençoe e continue